Olá, pessoal. Eu sou a Simone, sou psicóloga e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje é dia de orientação de pais. Eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho a respeito de intencionalidade. O que será que isso quer dizer? Então, vamos primeiro aos nossos textos bíblicos de hoje. Os dois estão em Provérbios 29, versículos 15 e 17, tá bom? Provérbios 29, 15 e 17. Vou estar lendo aí na Bíblia para vocês. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, aí, esses dois textos nos chamam a atenção da necessidade, né, de estarmos o que? Ensinando a criança o caminho que ela vai andar, mostrando para a criança o que é certo e o que é errado. Não tem como, gente. Nós precisamos ter intencionalidade na educação dos nossos filhos. Achar que a criança por si só vai desenvolver a noção de certo e errado, que a criança por si só vai ser educada, que a criança por si só vai ser bondosa, não existe, né? Às vezes a pessoa entra no ônibus e vê que o jovem não deu lugar para uma pessoa mais velha, não deu lugar para um deficiente e fala: credo, como assim? No meu tempo, todo mundo sabia que tinha que fazer isso. Todo mundo sabia, porque se você não fizesse, teu pai vinha no você, não era? Dava uma bronca. Em casa falava: olha, quando entrar no ônibus, se tiver o mais velho, você pega e dá o seu lugar para ele. Era ensinado. Então não adianta, se você não ensinar, seu filho não vai ficar sabendo. A bondade não vai brotar do nada. A gente precisa de ensino, precisa de correção, precisa de instrução. Não tem como, né? Então, a gente tem que ter intencionalidade nas nossas ações com os nossos filhos, ou seja, você tem que agir com intenção mesmo. Você tem que mostrar qual caminho que você deseja que ele siga. Você quer que o seu filho cresça responsável? Você quer que o seu filho cresça honesto? Você quer que o seu filho diga a verdade? Então, você tem que ensinar a ele essas coisas, a começar pelo seu exemplo. Você tem que agir com honestidade. Você tem que agir com verdade. E todas as outras coisas mais que você quer que seu filho seja. Começa em você, né? Dizem que a educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. Ou seja, a educação que você quer que o seu filho tenha começa em você. Já começou lá, às vezes, com seus pais, quando eles te educaram, quando eles te criaram. Muitas vezes até com seus avós. Então, as virtudes que nós queremos que os nossos filhos tenham, nós devemos cultivá-las no nosso dia a dia e em nós mesmos. E o quê? Lutar para que eles façam isso. Aí, o versículo de número 19. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Ou seja, se eu não dou uma podada no meu filho, naquela situação determinada, ou na forma como ele fala, na forma como ele age, eu vou passar vergonha. Não tem como. Sabe, você precisa mostrar para a criança como que ela tem que agir. Você precisa, sim, corrigir quando ela fizer errado, porque senão ela não vai saber como que tá errado ou não. Você chegou no mundo primeiro que ela, você tem noção das coisas, ela não tem. E aqui, né, a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe, com toda certeza. Por quê? Porque a criança ela só vive na busca do prazer. Ela quer qualquer coisa que faça ela se sentir bem, que faça ela se sentir feliz. Então, ela não vai lembrar dos outros, ela não vai lembrar das regras de etiqueta e conduta, mesmo porque ela nem conhece direito. Então, é meu e seu papel ensinar a criança como ela deve se portar quando tiver uma pessoa mais velha, como ela deve se portar na escola, com os professores, né? Ensinar: olha, o professor tá falando, você quieta. O professor tá ensinando, vira para frente, presta atenção. Tá andando no corredor, a inspetora de alunos, né, a auxiliar no caso de educação escolar, né, de organização escolar, chamou sua atenção, obedece. Então não adianta, você tem que ensinar o jeito que seu filho tem que agir. Não é a escola que vai ensinar, mesmo porque a professora na escola, o professor, eles às vezes têm 45 crianças para dar conta. Como é que você quer que o professor vai educar o seu filho? E aquele ditado antigo que já dizia, lembra? De pequenina que se torce o pepino? Pois é. A educação principal, aquela que forma o caráter,
Aquela que vai mostrar quem o seu filho vai ser, ela começa de pequeno, ela começa na sua casa, antes do seu filho ir para a escola, né? Às vezes aí também tem avós, tios que criam, né, as crianças por algum motivo, né? Às vezes os pais não puderam, largaram mesmo, enfim. Mas você precisa ensinar, né? Mostrar como aquela criança tem que agir, mostrar o que ela deve fazer, precisa corrigir, tem que corrigir. E não tem como, gente. Educar dá trabalho, educar traz sofrimento no começo, mas depois o quê? Dá delícias à sua alma. Aí o versículo de número 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, se quando é pequeno, você mostra o caminho que tem que andar, você instrui como agir, você ensina valores, você cobra quais são as virtudes que ele deve ter, quando ele for velho, ele vai te dar descanso, ele não vai te dar trabalho. Mas é mais fácil o quê? Ensinar uma criança que acabou de chegar ou tentar corrigir uma marmanjo de 30 anos? O que você acha? Então a gente tem que ensinar a criança. De pequenininho, ensina como ela deve agir, ensina os seus valores, ensina as suas crenças, ensina o caminho que você quer que ela siga, né? Não estou dizendo aqui para ser como era antigamente, não, nossa família é de advogado, então todo mundo vai ter que ser advogado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de valores para a vida, de como se portar, agir e estar no mundo, né? Ensinar a questão da sua fé também, aquilo que você crê. Ah, mas eu sempre fui cristão e meu filho não vai para a igreja de jeito nenhum. Você ensinou ele aí? Você vai junto? Pegou na mão dele? Ensinou qual o caminho? Não? Você trocava às vezes na igreja por ficar dormindo? Ou então pela final da novela ou do campeonato de futebol? Então não adianta reclamar, né? A gente tem que ensinar. Meu e seu papel. Se ele vai seguir depois, o tempo dirá, mas ele foi o quê? Ensinado. Então você tem o quê? Descanso na sua alma. Porque você tem a certeza de que fez tudo o que precisava ser feito. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos agir com intencionalidade na educação. Mostrar para a criança quais são os nossos valores, cobrar dela as virtudes que nós queremos que ela tenha, ensinar ela como agir e se portar na sociedade e falar a elas a respeito do nosso Deus e da fé que professamos, tá bom? Então, não deixe a criança entregue a si mesma, senão você vai passar vergonha. Mas vamos o quê? Corrigir, instruir, ensinar, mostrar o caminho que deve andar e ser exemplo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Tchau, tchau. E que esse ano seja um ano de muita instrução. Em que a gente realmente pegue na mão dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos e caminhemos com ele rumo ao caminho que eles têm que seguir. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.